quarta-feira, então, quarto ano. Espero que o dia de vocês seja muito iluminado, que vocês se divirtam muito, porque vocês merecem. Deixa eu falar pra vocês que hoje também tá bem tranquilo, combinado? A gente tem uma atividade no livro, depois a gente vai de uma revisãozinha pra vocês estudarem igual ontem. E para começar, no livro, primeiro a gente vai lição de casa, matemática, da página 68 até a página 73, sobre as frações. Bem fácil, bem tranquilo. Então aqui, ó, vocês têm essa página onde vocês vão ter que pintar o que está pedindo. Vocês vão pintar ali na letra A metade dessa figura, depois ali na letra B a terça parte dessa figura. Qual é a terça parte dessa figura? Uma parte. Depois na letra C, a quarta parte dessa figura. Qual é a quarta parte? Um só negocinho. Depois na letra D, a quinta parte. Qual é a quinta parte? Um quadradinho só. Depois a sexta parte, um quadradinho só. Porque lembra, a gente pinta sempre o número que está em cima e embaixo é o número de quantidade de quadradinhos que tem. Então, caprichem. Daí, depois, lá na página 69, Rodrigo ganhou de seu padrinho 48 bolinhas de gude para repartir entre ele e seus amigos. Ele deu a sexta parte para Henrique, a terça parte para Clara, a quarta parte para Marcos e o restante ficou com ele. Quantas bolinhas cada amigo recebeu? Então, o que a gente vai ter que ver? A gente vai ter que fazer a continha. 48 dividido por 6. Porque teve um amigo que recebeu a sexta parte. Depois, para a gente saber a terça parte, quanto Carla recebeu, a gente vai ter que fazer 48 dividido por 3. E depois, para ver a quarta parte, 48 dividido por 4. Então, são 3 continhas. 48 dividido por 6, 48 dividido por 3 e 48 dividido por 4. E daí, depois, para vocês saberem com quantas bolinhas ele ficou, vocês vão ter que fazer 48 menos o resultado de todas que deu ali, combinado? Para saber quantas ele ficou, bem fácil. Depois, cada figura abaixo foi dividida em partes da mesma área. Então, olha só ali, todas da mesma área, todas elas foram em uma parte. Daí ali, em que figura a parte pintada de verde representa a metade, depois a terça parte ou depois a quarta parte? Daí, olha a figura geométrica e escreva o nome dela. Depois, na página 70, Laura dividiu a figura abaixo ao meio e depois dividiu uma das metades ao meio. Então, olha ali. Que fração da figura Laura pintou de vermelho? Pensem que ela tá em 4 partes ali a figura, olha só. A parte de vermelho dá 4 partes, então como é que vai ficar essa fração? A de azul é a metade, então como é que vai ficar essa fração? E o amarelo, olha ali, o amarelo é igual ao vermelho, em 4 partes. Então como é que vai ficar essa fração? Tem que usar a cabeça para imaginar, combinado? E daí depois ali vocês vão ter que pinte uma parte de cada figura e indique a fração que você pintou. Então ali, vocês vão pintar uma parte de cada figurinha e depois vão botar a fração que ela ficou e depois vão botar ali como ficou. Exemplo ali, a primeira vai ficar como 1/3, porque são 3 partes e uma pintada. E assim por diante. Depois lá na página 70, use a régua e meça o comprimento da tira. Então, qual é o comprimento que tem essas tiras aqui? Todas elas têm o mesmo. Vocês vão medir e vão colocar ali. E depois vão ver qual fração que ela representa. Lembra que a parte pintada é o número que fica em cima e a parte que ela é dividida é a parte que está embaixo. Combinado? E depois vocês vão escrever ali embaixo. Depois, use a régua para determinar o comprimento de 1/2. 1/2 aqui. Qual é a medida desse 1/2? Depois aqui, do 1/3, qual é a medida? E depois do 1/4, qual é a medida? Utilizem a régua e anotem ali. E daí depois ali no reloginho, 1 hora tem 60 minutos, que a gente já aprendeu bastante isso. As horas, os minutos, não é verdade? E daí depois,
1/4 de horas tem quantos minutos? Olha ali, 1/4 de hora tem quantos minutos? Depois, meia hora tem quantos minutos? Prestem atenção e façam, porque relógio a gente já trabalhou bastante. Depois, na página 72, vocês têm um quadro ali, um gráfico, onde vocês vão ter que ir e responder as perguntinhas relacionadas ao gráfico. Foi feita uma pesquisa com 180 crianças para saber qual esporte elas preferem. Elas podiam escolher apenas uma modalidade esportiva. Veja o resultado da pesquisa no gráfico. Olha ali, futebol, vôlei, natação e basquete. Quantas crianças preferem o futebol? Quantas que vocês acham que preferem o futebol? Utilizem a fração. O futebol é o amarelo. O amarelo está em toda essa parte aqui. Então, essa outra parte também é o amarelo. Essa bola, metade da bola, ela tá... Ai, opa! Eu sendo eu, né? Ela tá mostrando quanto? Depois, o vôlei, qual é a parte que representa o vôlei? Depois, o basquete, qual é a parte que representa o basquete? E a natação, qual é a parte que representa a natação? Então, tá bem fácil, tá bem tranquilo, é só vocês imaginarem ali. Exemplo, olha só. O basquete, ele foi pintado menos. Quantas fatias daquela ali dava? Daí vai ser o número que dá embaixo. Quantas foram pintadas? 1 é o número que dá em cima. Utilizem um lápis e vão vendo quantos mais ou menos da mesma medida dá. E daí depois ali vocês vão ter que pintar o gráfico de acordo com aquilo que vocês responderam em cima. Combinado? Ó. Use o quadrinho a seguir para fazer um gráfico de barrinhas com dado das pesquisas das atividades anterior. Cada quadrinho que você pintou representa 15 crianças. Para vocês saberem, então, a quantidade de criança, galera, exemplo ali na letra A, o futebol, deu 1/2. Para vocês saberem quantos vocês vão ter que pintar do futebol, vocês vão ter que fazer a continha. 180 dividido por 2. Daí vai dar o resultado de quantas crianças. Depois na B, o vôlei. O vôlei ali a gente sabe que é 1/4. Então, deu quantos pedaços ali embaixo? 4. Daí vocês vão ter que fazer 180 dividido por 4, que é a quantia de quanto vocês pintaram. E assim por diante, combinado? Bem fácil para vocês saberem a 2, é só vocês fazerem a divisão de 180 dividido pela quantidade que deu ali embaixo. Deixa eu dar uma dica para vocês da letrinha D, da natação, para ficar mais fácil para vocês. Para vocês saberem o resultado ali, tanto da número 1, é só vocês somarem os 3 resultados que deu da divisão, que já vai dar o resultado exato. E depois, para descobrir o da número 2, é só vocês pegar 180 e diminuir pelo resultado que deu na letra D. Combinado? É bem fácil. E depois na página 73, pra gente acabar, quantas cédulas de 20 equivalem a uma cédula de 100? O que a gente tem que fazer? Quantas de 20 vocês acham que cabe na cédula de 100? Usem a cabecinha de vocês. Daí depois, qual fração que vai representar uma nota de 100 por 20? Uma nota de 100 é o número de cima. E quantas de 20 vocês vão usar? O número de baixo. Depois, quantas cédulas de 5 equivalem a uma cédula de 50? Se vocês, galera, não quiserem usar a cabecinha, vocês podem fazer uma continha de divisão. Exemplo ali, a conta de divisão que ficaria na primeira. 100 dividido por 20. Na número 2, 50 dividido por 5. Porém, usar a cabeça é bem mais fácil, né? É bem mais fácil e bem mais rápido. E daí, depois ali, vocês têm que fazer a fração. Que fração que é? Uma nota, a gente sabe que é uma nota. E quantas notas de 5 vocês vão utilizar? É o número que vocês vão botar ali embaixo. E depois ali, quantas moedas de 25 equivalem a uma moeda de 50? Se vocês quiserem fazer a continha de divisão, vai ser 50 dividido por 25. Ou podem usar a cabecinha. E depois embaixo a fração, quantas moedas de 25 e quantas moedas de 50 centavos? Uma é o número de cima. E quantas de 25 para formar 50? 2, né? Essa já ajudei.
E depois ali embaixo, que moeda representa? Olha só, ali vocês vão ter que fazer uma continha. Ali tem 1/10, 1/5, 1/4 e vocês têm também 1/2. Então, ali vocês vão ter que ver qual é a moeda que equivale. É só vocês pegarem a moeda que vocês têm ali. A moeda do quê? É de 10, a primeira, na letra A, é de 50 centavos. Em quantas partes vocês precisam? 10. 50 dividido por 10. Depois, ali na outra, vocês têm a moeda de 50. Qual é o número que está embaixo da fração? 5. 50 dividido por 5. E assim por diante. Lembra que eu falei para vocês que fração é fácil, porém vocês têm que estudar para gravar como é que se lê a nomenclatura das frações? Então, caprichem, depois não esqueçam de bater uma foto das atividades e de estar mandando para a prof, combinado? Vocês são capazes, eu acredito em vocês. Tudo isso tinha lá no livro grande, então utilizem o livro grande se vocês tiverem dúvida, combinado, galera?